Salve galera, que é o Luquezinho Chess na área. Então hoje, pessoal, eu vim gravar um vídeo diferente aqui pra vocês. E hoje, pessoal, vou mostrar o top 5 livros que você deve ler no xadrez. Vamos lá. Primeiro livro, gente, que você deve ler pra evoluir é o Xadrez Básico do Agostini, porque ele traz temas muito bons para níveis de entre você não saber nada do xadrez até um nível avançado, vamos dizer 1600 para cima, você vai aprender coisa, tá? Então é um livro que recomendo bastante. Ele é um pouco denso, tá bom? É um livro meio dificinho de ler, mas assim, se você pegar o jeito, ver a anotação direitinho, aprender, você vai conseguir se adaptar. E é um ótimo livro para você começar, porque ele aplica temas desde o básico, te ensinando a mexer peça, desde o zero ao nível que você já aprende finais. Aprender final de cavalo, bispos, coisas finais. É um livro que faz a função de vários, em resumo. Ensina finais, ensina meio jogo, ensina abertura, ensina muita coisa esse livro. Então, se você quer evoluir no xadrez, lê esse livro, porque ele é o essencial para você melhorar nos finais. De cavalo, por exemplo, olha só. Vou botar aqui um exemplo aqui para você. Aqui, ó. Vou botar uns peões. Ele te ajuda a identificar temas com finais de cavalo. Pode ser até final de bispo. Ele te ajuda a empatar também. Então ele fala sobre finais, fala sobre meio jogo, estratégia. Ele fala um pouco sobre tudo, né? De temas estratégicos, né? Ele dá um tema muito geral, entendeu? Então, pessoal, primeiro livro, já sabe, Xadrez Básico, bota na lista, tá bom? Que esse livro você não pode deixar de ler, tá? Porque é um livro muito importante. E se você deixar de ler, você vai ficar para trás. Então você tem que ler ele pra não ficar atrás dos seus oponentes, né? Porque não é bom você ficar atrás dos seus próprios oponentes, né, pessoal? Então, vamos lá. Esse é o livro essencial que você tem que ler. Vai aprender muita coisa. Inclusive, provavelmente se você for iniciante, seu rate vai subir consideravelmente. Segundo, você tem que ler o meu sistema. Como assim? O meu sistema, ele é um complemento do xadrez básico. Como assim? É como se fosse... Pensa no almoço. O xadrez básico é como se fosse o arroz e o feijão. Só que o meu sistema é como se fosse a carne. Porque ele vai completar o xadrez básico. Ele vai completar ele, vai ensinar o resto do que você deveria aprender, coluna aberta. Você vai aprender... Ó, exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma coluna aberta, você só tirar o peão. Aqui, ó. Só removê-lo. Esse aqui é uma coluna aberta, tá vendo? Ele te ensina a colocar a torre aqui na coluna aberta. Te ensina a como punir o adversário, se ele permitir uma coluna aberta. Vou dobrando torres, exemplo aqui, ó, dobrando torres. Algum dia eu pretendo ensinar coluna aberta aqui no canal, como que faz coluna aberta, como os temas, enfim. É um vídeo mais geral, é mais sobre crítica de livros, então hoje não vai ser muito sobre isso, tá? Beleza? Mas vocês vão encontrar no livro. E olha que vocês vão encontrar cedo. Esse tema aqui você vai encontrar provavelmente no capítulo 2 ou 3. Assim, você vai aprender muito rápido esse tema. E ele é muito importante, porque ele decide muitas partidas, né? Tema coluna aberta, casa-chave, todos esses temas. Vai cair, então é bom você ver. Não vai ter casa-chave. Tem coisa que não vai ter num livro, mas que vai ter no outro. Mas enfim, gente. O meu sistema, ele é um livro intermediário, então você tem que ler primeiro o xadrez básico, porque a partir do xadrez básico que você vai ler o meu sistema. Como assim? Ah, eu sou iniciante, quero ler meu sistema. Não vai dar, porque o meu sistema, ele não te ensina a anotação. Como assim, Lucas? O que é anotação? Pessoal, a anotação é o que você utiliza para anotar os seus lances. Exemplo, aqui ó, tá vendo que é um peão, né? Aqui você vai, mexe o peão, aí você vê aqui, ó. Ele tá na coluna E, porque, ó, E, aí, ó, aqui 2, segunda fileira, 3, 4. Aqui, então, ele tá em E4, que é a casa da coluna que ele tá, mais o número. No caso, eles não vão te ensinar no meu sistema. É por isso que estou recomendando você ler xadrez básico. Primeiro, porque no xadrez básico você já pega aquela noção. Você já aprende anotações antigas, anotações atuais também. Que vai com uma anotação mais atual lá no meu sistema. Então é interessante você ler ele, porque ele é um livro mais atual, querendo ou não, né? Bom,
Esse livro, ele é recomendado você ler a partir do xadrez básico, como foi citado, e ler com muita calma, paciência, não ler tão rápido, tá? Uma dica para todos os livros que você for ler, rapaziada. Gente, não lê tão rápido, tipo, lê devagarzinho, porque tem temas que às vezes você deixa escapar no livro que você tem que reler. E uma coisa importante também, galera, não é porque você terminou o livro que você não possa rever ele. Como assim? Uma coisa interessante. Porque assim, às vezes no livro tem tanto conteúdo interessante que você acaba se esquecendo de algumas coisas. E é bom você rever. Por exemplo, no meu sistema, vou dar um spoiler, ele fala sobre peão passado. Fala peão passado, coluna aberta e entre os outros temas aí. Os temas, mesmo eu tô terminando o livro, tá? Eu vou reler ele. A parte da coluna aberta e também sobre peão passado, por mais que eu já tenha lido essa parte, porque são temas muito importantes e que vão cair nas minhas partidas e quanto na de vocês. Então você tem que ver temas importantes, tipo um tema de estratégia, de exemplo, maioria de peões na da dama. Como assim, Luquezinho, maioria de peões? Pense que eu vou remover aqui o peão das pretas, tá? Aqui você tem maioria de peões, ó. Você tem 3 contra 2. Isso aqui é um tema que não vai cair, né? Não vai ter nesse livro, mas em outros livros assim de estratégia você vai encontrar. Mas eu tô tentando dar mais uma visão geral, entendeu? Então, vamos lá. É um tema que eu pretendo ensinar aqui pra vocês também. Em futuros vídeos, né, gente? Enfim, vamos lá. Esse livro do meu sistema, você tem que ler ele. O terceiro livro, cara, tem que ler Técnicas Finais de Xadrez. Por quê? Mas, Luquezinho, você já aprende finais no xadrez básico. Você aprende, mas uma coisa é você aprender o final, mas você, por exemplo, você não sabe. Se você for estudar mais a profundo de finais, porque finais, querendo ou não, é o jeito que você converte posições, né? Fazer até um exemplo aqui, ó. Ele até te ensina alguns finais básicos, assim, de bispo, ele te ensina no geral, mas assim, ele não te ensina tipo, técnicas mais avançadas de finais. Ele não foca muito nisso, que é o objetivo, é te ensinar mais o geral do xadrez. Ele não foca em te ensinar um tema. Então é por isso que você tem que ler esse livro. Por quê? Ele vai te ensinar o que é uma oposição, o que é uma triangulação. Ele vai te ensinar essas coisas de finais. Ele vai te ensinar como que ganha final de rei e peão, final de rei 2 peões, como que empata esse tipo de posição, ó. Isso aqui é importante saber. Okay. Uma dica, ó, aqui, ó, joga umas pretas, ele vai te ensinar a empatar isso aqui, que é empatado. Essa posição é empatada. Se não for as pretas que jogam, é empate, né? Enfim, é empate. Ele vai te ensinar como empatar, ele vai te ensinar muita técnica de final. Então, assim, é um livro que você tem que ler depois de ler meu sistema, porque é um livro que vai complementar seus conhecimentos. E ele é um livro que você pode ler, mesmo sendo iniciante. Claro que ele não vai te ensinar anotação, mas ele vai te ensinar finais, né? Não vai te ensinar anotação, porque você vai ter estudado xadrez básico primeiro, tá bom? Qualquer dia, se vocês quiserem, posso até fazer um vídeo de anotação aqui no canal, para caso você não queira aprender, né? Mas tudo bem. Se vocês quiserem querer aprender, eu posso fazer um vídeo qualquer dia aí sobre anotação. Mas enfim, gente, esses são os 3 livros mais importantes que você tem que ler. Vocês têm que ler muito. Agora, o 4º livro, para complementar, Estratégia Moderna, do Dak Pachman. Por quê? Ele vai complementar. Ele é uma complementação do meu sistema. Como assim? Ele é um livro que complementa com mais temas de estratégia que vão cair em partidas. Acho que até ele deve falar de casa-chave, coisa assim. Ele vai falar de temas mais aprofundados de estratégia. O meu sistema, ele foca em temas estratégicos, isso aí é bem nítido. Se você for ler, você vai ver que ele vai focar muito em estratégia, temas de meio jogo, isso é bem normal nesse livro. Então, você vai ver que nesse livro de estratégia, ele vai focar nesse sistema de meio jogo, só que mais aprofundado. Ele vai pegar, e como eu posso dizer, ele vai levar mais a sério. Ele vai, não com os outros livros, não vai ver a sério, porque esses dois, o meu sistema de xadrez básico são livros mais gerais. Então, assim, tem livros que são específicos para o que você quer. Tipo, quero aprender finais, vê um livro de finais específico, porque ele vai focar só em finais, exemplo. Esse livro da Estratégia Moderna, ele vai focar em estratégia. Ele não vai focar muito, em finais, abertura, não vai fazer isso, entendeu?
Então, esse livro é um livro mais específico para você evoluir na estratégia, enquanto no meio jogo, tá? O meu sistema é bom de você ler primeiro por conta que ele vai te ensinar o básico de temas estratégicos para depois você aprofundar esses temas no livro do Estratégia Moderna, beleza? Bom, pessoal, antes que o vídeo acabe, eu tenho que falar sobre o quinto livro, só vou arrumar a posição, né? Que acabei me esquecendo. O quinto livro, pessoal, é um livro muito interessante, pouco conhecido, tá bom? Ele é sobre ataque, tá? Ele é um livro de ataque, é bem interessante para pessoas que gostam de atacar no xadrez, né? Enfim, esse livro, ele é muito interessante porque, assim, ele te ensina temas de ataque. Ele não foca em estratégia. Ele é bom para jogadores mais agressivos, ele ensina como reorganizar peças, como atacar debilidades. Enfim, ele te ajuda também a bater no rock do adversário, tipo o adversário que fez o rock, ó. Vou fazer aqui, ó. Ok, ele fez o rock. Ah, lembrei, o livro, se eu não me engano, é Gigantes do Xadrez, alguma coisa assim. É, Gigantes do Xadrez, como é que não? Alguma coisa assim. É, pessoal, se estiver errado, é porque assim, eu tô tentando lembrar de memória, é alguma coisa assim. Beleza? Esse livro, ele fala sobre, tipo, ele te ensina a organizar a peça para bater no rock, ensina um pouco sobre casa-chave também. Ele mostra como você debilita o rock do adversário. Ele é um bom livro para quem você for um jogador agressivo e de ataque, que gosta de atacar o adversário. É um bom livro, que ele te ensina temas de ataque. Então, esse livro ele é mais focado em ataque. É um livro que você tem que ler por último, porque assim, para você aprender o ataque, é melhor você ver a estratégia primeiro. Por quê? A estratégia ela vai te dar uma visão melhorada sobre o ataque, porque a estratégia ela vai te ensinar como colocar as peças em tal posição onde você pode atacar. O livro de ataque ele vai focar no tema, beleza? Ele não vai focar tipo coluna aberta, tá? Como que beleza? Eu vou te ensinar a coluna aberta, coloca a torre aqui e tal, onde não tem peões. Tá, mas como que faz isso para punir o adversário? Aí é a estratégia. Então é por isso que você tem que primeiro fazer a estratégia do que depois a tática, beleza? Porque você aprende os dois. Você vai aprender o tema, vai aprender o ataque. E ainda como botar as peças em determinada posição para punir o cara, né? Esse livro é bem geral, tá? Ele ensina bastante sobre temas de ataque, melhoria de bispo. Você vai ver melhor sobre ele. Ele é um livro avançado, tá? É um livro que você tem que ler por último porque ele é bem denso. Então o recomendado é você ler um pouco depois desses outros livros, beleza, pessoal? Boa, pessoal, eu vou indo nessa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais geral. E também, desculpe pelo tempo que eu tô fora, porque... Enfim, coisas, pessoal. Então, pessoal, esses são 5 livros da lista de hoje. Amanhã, algum dia aí... Amanhã não dá, né? Acho que amanhã não dá, não. Amanhã ou algum dia eu vou tentar fazer um vídeo sobre coluna aberta. Acho que vai uma boa, né? Vou ensinar a coluna aberta pra vocês.